Olá, nós estamos iniciando aqui mais um Pode Crer. Esse é o podcast da Capelania do Mackenzie e é uma alegria para nós poder ter aqui a sua participação. Nós estamos aí caminhando para o final do ano e nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre a questão do tempo, a questão de discernir bem a vontade de Deus nesse encerramento de ano, início depois de um novo ano, como que é essa questão que nos envolve, mexe com a gente nesse contexto em que o ano vai se encerrando e a gente obviamente que fica aí na expectativa de como será o início de um novo ano, como será o próximo ano na nossa vida. E queremos conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre expectativa, sobre esperança, sobre fé, sobre a vontade de Deus na nossa vida e no próximo ano. Eu creio que esse tema interessa a todos nós. Então, nosso tema hoje é discernindo a vontade de Deus ao encerrar um ano e iniciar outro. E para conversar sobre esse tema, nós temos aqui uma equipe muito joia, bacana demais, os nossos queridos capelães, pastores. Estamos aqui com o Piacente, com o Bruno e Micael. Tudo bem, gente? Tudo em paz. Tudo, então, expectativa do ano novo. Já estão vivendo Com essa certeza, expectativa. Das férias. Muito Arroz bom. com uva passa, Pavê. pavê, esse tipo de manjar. Manjar, Manjar é muito clássico. importante. Tá bom, olha. Moisés escreveu o Salmo 90 e lá no versículo 12 ele está falando a respeito da eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. E lá no versículo 12 ele diz assim, na sua oração, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Deixa eu ler aqui para vocês a introdução que eu preparei aqui para o nosso podcast de hoje. O final de um ano sempre nos coloca diante de um espelho. De um lado vemos tudo aquilo que vivemos, alegrias, lutas, conquistas, perdas. Do outro lado enxergamos o que ainda não sabemos, ou seja, o novo ano que está aí se aproximando, cheio de possibilidades, mas também de incertezas. Algumas pessoas alimentam falsas esperanças acreditando que o simples virar do calendário mudará completamente suas vidas. Outras caem no misticismo, buscando respostas em simpatias, em rituais ou outros sinais. Há também quem carregue medo, né? Quem carregue cansaço, frustração ou ansiedade pelo que vem pela frente. Mas eu creio que existe aí um caminho melhor para a gente lidar com essa realidade de um novo ano que se aproxima. Um caminho onde há esperança, um caminho onde não é ilusório, onde a responsabilidade não é um peso e também onde o Evangelho mostra que a verdadeira mudança não depende da data, mas de um coração rendido ao Evangelho, rendido a Cristo. Bom, esse é o nosso tema. Excelente Okay? tema. Bacana, né? Muito bom. Muito bem. E aí eu queria fazer aqui a nossa primeira pergunta para vocês, que é a seguinte. Diante disso que eu já introduzi aqui, como que, já que muitas pessoas entram no novo ano com falsas expectativas, né, com muitas ilusões, acreditando que tudo mudará de maneira drástica só porque virou o calendário. O que vocês podem falar sobre isso? É uma situação perigosa entrar dessa maneira? O que vocês podem falar sobre isso? Parece que é meio natural isso na gente, não só no aspecto da virada de um ano para o outro, mas, por exemplo, toda segunda-feira é o dia mundial de início de dieta. O quê? Toda segunda-feira, o início, todo mundo começa Agora uma dieta eu começo na a minha segunda-feira. dieta. Até Sempre na segunda. eu Então já a faço gente meio isso. que tem uma expectativa de que algo vai acontecer naquele dia e que tudo vai ser transformado. Mas não, se eu não for perseverante, se eu não tiver firmeza naquilo que eu estou buscando, eu não vou conseguir.
ser bem sucedido em uma dieta, né? E o mesmo acontece na virada do ano. Eu sei que encerram-se alguns ciclos, de fato, é mais concreto isso, essa questão de um ano para o outro, mas nós iremos permanecer lá, com as nossas demandas pessoais, com os nossos dramas pessoais, e como que é importante a gente entender uma fase que se encerra à luz da bondade e providência de Deus e buscar no próprio Deus esse ânimo e força para iniciar uma nova empreitada no ano novo, né? Interessante que, de uma forma muito sutil, parece que nós estamos depositando toda a nossa confiança na força do calendário. E de uma forma muito sutil, isso parece uma idolatria. Porque a gente, ao invés de confiar na soberania de Deus, na providência do Senhor, toda a nossa expectativa está no calendário. Que na mudança de ano, parece que existirá novas práticas. Mas, na verdade, se a gente não colocar esperança em Deus, a gente não pode colocar esperança no calendário, senão vai continuar as mesmas práticas do ano anterior. Ou nos pequenos ritos, né? Nos pequenos ritos. Do ano. A verdade é que o desejo de coisas novas, ele tem o seu fundamento na Bíblia. Porque a Bíblia fala o tempo todo que Deus vai fazer coisas novas. Novos céus, nova terra, vai nos dar um novo corpo, uma nova vida, nós teremos uma nova esperança. Então, a palavra ou a ideia, né, de renovação é uma ideia bíblica. O tempo todo nós ouvimos na Bíblia que coisas novas vão acontecer. Então, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele traz isso. A questão é como é que eu canalizo, como eu aplico. Desejar o novo é necessário. Desejar coisas novas é parte da nossa vida. Né? A questão é, quem está nos ouvindo tem que pensar, peraí, mas como é que isso se torna real? Como a minha esperança acerca do novo se torna real? E aí que a fé em Deus e as Escrituras mudam toda a nossa história. As boas novas, né? Porque... Exato. Então, você tem esse desejo do novo. Isso não é errado. O querer que o 2025, 2026, 2027, 2028 seja novo... Isso daí é parte da nossa história. Eu quero realmente que seja. E a gente deseja. A gente isso deseja. Outros, né? E a Bíblia nos dá essa orientação. Não, continue esperando pelo novo. O tempo todo ela diz, Deus vai fazer coisas novas, Deus vai fazer coisas novas. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. Nova criatura somos. Então, o problema é como alcançar isso. Como é que eu materializo isso? E aí as Escrituras nos apresentam a fé, nos apresentam a confiança em Jesus, a certeza da palavra para materializar isso tudo. A transformação da nossa mente. Antes de entrar no aspecto do evangelho, como é que a gente encara isso? O que a gente percebe na vida de muitas pessoas nessa época é cair no misticismo. Sim. Cair nas simpatias, né? Por que isso acontece? Porque há, de fato, o desejo. Então, para complementar novo, aqui, né? antes de passar para os meus amigos, é exatamente isso. O desejo, ele está. A questão é como você materializa isso. E, às vezes, a maneira como nós fazemos isso é a maneira que nós achamos que é certa. Às vezes tudo é uma questão centrada em nós. Eu acho que é certo dessa maneira. Aí que você começa a criar o que é chamado muitas vezes de misticismo ou qualquer outro tipo de ritual que as pessoas fazem, tá? Sem querer aqui condenar o ser humano em si, entende? Mas assim, é o desejo de fazer a coisa, mas não sabe como. Ou faz a partir de si mesmo, das suas próprias percepções. E é claro, isso vai cair no misticismo. Não é verdade, Bruno? Naturalmente nós somos místicos, assim. Aqui eu quero falar, até trazendo mesmo para a nossa realidade enquanto cristãos reformados até. Parece que se eu não virar o ano na igreja, ajoelhado, orando, tudo vai dar errado no ano posterior, né? Então, se eu puder ter uma virada de ano na igreja, é maravilhoso. É maravilhoso, sem dúvida. Mas se eu não passar, se eu não conseguir, eu não tiver um culto na minha igreja, isso vai ser o que vai determinar o meu ano como uma grande tragédia. Pode ser uma coisa mística também. Exatamente. Então, o que a gente percebe é que é inerente ao coração humano esse misticismo. Usar a camisa amarela para ganhar dinheiro, passar... Isso, as cores, né? Tem as cores, verde, claro, nossa. Né? Você passa nas lojas, está tudo branco. Isso. Imagine, né? Então, parece que é algo que está muito entranhado ao nosso coração, esse misticismo, né? Ou, por exemplo, o pessoal tem misticismo em relação a tudo, não só isso, mas, por exemplo,
o que você faz O para ir alimento. assistir o O alimento. alimento. Isso. Alguns alimentos não podem, porque Lentilha ciscam da para sorte, trás. né? Ouvi falar isso. Ou coisa do tipo, não é? Exato, Isso. exato. Ou, por exemplo, eu assisto o jogo do meu time com aquela roupa, porque é essa roupa que dá... Então, parece que esse misticismo, ele é algo mais amplo do que só o que acontece na virada do ano. Na virada do ano, eu acho que por ser o encerramento de um ciclo, início de um Sim. novo, parece que isso fica ainda mais É. acentuado, né? É fato. Eu não sei se os irmãos concordam, mas o misticismo, para mim, ele comunica algo do coração do ser humano, do tipo que eu quero que o Senhor se submeta aos meus planos, É por aí. ao mesmo. invés de me submeter aos planos do Senhor. Sim. Porque é o tipo assim, eu quero entrar de amarelo, que é sinal de riqueza. Então, dinheiro. quero que o Senhor me É dê... isso que eu quero. É isso que eu quero. O Senhor vai O ter que bom se submeter. pra mim é a riqueza. Isso. Aham. Vou vermelho porque é o É. amor. Branco porque eu quero paz. E às vezes, talvez não seja aquele propósito do Senhor para aquele ano para você. Então, o perigo do misticismo é porque eu estou dizendo assim, Senhor, você tem que se submeter aos meus planos, ao invés de o coração do ser humano dizer assim, eu me submeto aos teus planos É para a 2026. manipulação. É a manipulação de uma divindade ou um Deus. É a manipulação daquele ser que você considera que ele é soberano às vezes na sua vida, mas que você pode manipulá-lo, Convencê-lo, né? É, ludibriar, e enganar. muita gente, ó, E pedidos Convencer. justos, e são pedidos justos e legítimos. muita gente que está nos assistindo certamente gosta, por exemplo, de passar essa fase do velho para o novo ano de branco. Sim, Né? E há ali um sentimento, há ali uma expectativa de que porque eu estou entrando o ano novo vestido de branco, isso vai transmitir e vai trazer um ano repleto de paz, não é isso? Isso é misticismo, não é? Misticismo. sim. Porque necessariamente não só porque eu entrei de branco vai ser um ano cheio de paz. Alguns aspectos são simbólicos, né? Como, por exemplo, uma noiva que se veste de branco é um símbolo de Também uma são pureza, símbolos, né? Mas aí, no caso dessa virada do ano, usar o branco é mais um sentido de dobrar a Deus mesmo. É né? Como os mesmo. Tentar colegas dobrar falaram. a Deus. Tentar dobrar a Deus, né? E Como- quanto mais gente vestida de branco, Melhor ainda. Então, e é esse que é o grande perigo, porque a coisa em si, por exemplo, uma noiva de branco ou alguém que opta por ficar de branco, pensando no valor da pureza, não há nada de errado, mas a coisa se torna carregada de um outro sentido e que esse outro sentido ofende, na verdade, a Deus. eu estou de Ofende. branco, certo, mas não tem nada a ver. Exatamente. Mas E até a camisa ofende. embaixo. Chega branca. É branca tudo também branco. ali, ó, branca. Eu também tô com uma camisetinha branca por baixo. Na dúvida, né? A camisa de baixo já tá garantindo. Né? Já vamos começar a usar agora para garantir. Mas esse eu acho que é por aí. Então, quem está nos ouvindo, é necessário ter muito cuidado com isso. Em você saber qual é a linha que você não pode ultrapassar. Eu lembro, eu espero que vocês não riem de mim, mas eu era, Já tô rindo. Já estou vendo já. eu era jovem, devia ter meus 16 para 17 anos, e eu cria de que na virada, sabe, aqueles minutos finais de um velho para um novo ano, dependendo do que eu estivesse ali fazendo, eu iria seguir o ano inteiro dando certo naquilo. Ah, sim. E aí eu começava o ano fazendo embaixadinha, porque eu queria ser embaixadinha, pegar a bola e ficar jogando a Sim, bola. o pessoal conhece. Porque eu queria jogar bola, eu queria ser jogador de futebol nessa época, não jogava quase nada, né? Mas eu queria ser Era um jogador. sonho de Era menino. meu sonho de ser jogador de futebol. Então ficava ali olhando no relógio, no cronômetro, agora vai começar, agora tem 10 segundos, deixa eu começar a fazer embaixadinha. Chegou à conclusão que não dá certo, né? É a prova viva. A de que prova não dá viva que certo. não dá muito certo. Então, olha, não deu certo, não funcionou, né? Mas quando eu era Ainda bem, né? criança... Ainda bem que não funcionou. Uma vez eu ouvi, essas coisas causam um impacto muito grande na nossa vida. E eu era um garoto, devia ter uns 11, 10 anos, e alguém me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. A pessoa falou o seguinte, que a primeira chuva que vem no primeiro dia do ano curava cegueira. Nossa, Sério? Você vê que crenças, Que né? crença. Aí eu falei assim, aquilo ali me impactou tanto que eu falei, meu Deus, que poder tem a virada do ano. É claro que graças ao Senhor Deus que a gente abre os olhos para essas coisas.
Mas esse caso extremo que eu mencionei apenas mostra que às vezes a coisa não é tão assim escancarada, mas ela também aponta para a mesma direção, de que algumas coisas, pela virada do ano, podem fazer um milagre ou transformar a nossa vida radicalmente. Agora, qual a resposta que a gente dá para essas pessoas que têm esse tipo de simbolismo ainda muito arraigado, né? Esse misticismo? Qual é a resposta do Evangelho para essas pessoas? Como que nós podemos ajudá-las? Acho que a grande questão é entender onde ela está depositando a confiança dela. Claro. Essa é a grande questão, né? Há uma ideia no ser humano que ele sempre consegue trilhar completamente o seu rumo, achando que eu faço isso, eu faço aquilo e eu vou conseguir ou não vou conseguir. Claro que a gente não vai tirar a nossa responsabilidade, mas o depósito da nossa confiança, em última instância, não está naquilo que fazemos. Essa é a mensagem do Evangelho. Claro. A nossa confiança está para além de nós, de verdade. alguém, de um Senhor que morreu por mim e efetuou a obra dele de salvação dele na cruz e que ele mesmo tem conduzido a minha vida. E se ele quiser que 26, ou 27, ou 28 seja um ano de muita luta, será. Se for um ano tranquilo, será também. Então, a grande questão é que a gente vive pela fé. Não fé nas coisas, não fé no que eu faço, mas fé naquilo que Cristo fez. Primeiramente isso, Exatamente. Confiar na Isso. direção, Isso. na soberania de Deus na Isso. sua vida. Qual é o alvo da minha confiança? Aonde eu estou depositando minha confiança? Essa é a grande questão. Não vou confiar numa prática, num misticismo, Não, num símbolo, não. É confiar no Evangelho, Isso. no Confiar Deus numa que... pessoa. Uma pessoa, Uma Jesus, pessoa. Jesus que Cristo. coordena, que comanda, dirija Isso, os meus Isso. passos. O grande ponto também, complementando o que o Bruno falou, é que nós sempre olhamos para soluções mágicas, né? Queremos coisas rápidas e soluções Exatamente. mágicas, e o mundo ainda prega assim, olha para dentro de você, que você tem Isso. uma luz, uma força interna, e é exatamente o que o Bruno falou, é algo externo. Ao invés de soluções mágicas, nós precisamos de vida de piedade, moldados pela palavra. Então, não é olhar para dentro, não é olhar para as circunstâncias, é olhar para o alto, olhar para aquele que vai realmente moldar as nossas vidas, porque é nessa vida de piedade, regeneração, santificação, que nós teremos aí um caminhar. Esse ponto é importante, Micael. É olhar para o Evangelho, olhar para a graça soberana de Deus na nossa vida, de um Deus que dirige, que sustenta, que organiza todas as coisas, mas isso envolve, de alguma maneira, a minha piedade, Sim. a minha responsabilidade, Isso. porque de nada adianta, penso eu aqui, quero ouvir vocês nesse sentido, continuar ouvindo, né? De nada adianta eu entrar de branco, desejar que Deus, e tenho fé que Deus vai coordenar a minha vida, e aí eu quero ter paz na minha casa, quero ter paz no meu lar, mas eu sou irresponsável com os meus compromissos, como Eu não tenho um filho, arrependimento real, não tenho arrependimento eu real. não tenho vida firmada, guiada pelo Espírito Santo, eu não tenho vida em comunidade com os meus irmãos na fé. Eu coloco em roupa, né? Em roupas, em Isso. cores, mas eu não tenho aquele que é realmente balizado a nossa caminhada. Eu quero saúde, mas eu não me alimento bem, Pronto. não faço Isso. atividade física. Esse é o ponto. É a mesma coisa. mesma coisa. Não vai ter efeito nenhum. Eu quero paz, mas o ambiente de trabalho que eu faço dele um inferno. Pronto. Tenho desavença com os colegas, alimento fofocas. Não adianta nada, né? Quero paz dentro de Exato. casa, mas um filho rebelde, desobediente, que não Isso. respeita os pais. Isso. Então, como é que ele vai ter paz, né? Não Se tem como. o Evangelho não está moldando a vida dele. Exatamente, exatamente. Tem a responsabilidade humana, né? O Evangelho, em nenhum momento, tira de nós a nossa responsabilidade, né? A carta de Tiago é bem enfática nesse sentido, né? Que nós temos sim fé no Senhor, mas que essa fé vem acompanada por obras e por atitudes concretas, Sem né? dúvida. As duas coisas são muito importantes, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Eu entendo, assim, que as pessoas precisam realmente aproveitar esse tempo para fazer as suas análises, avaliar como foi o ano. A gente tem que ter esse momento de parar para pensar, ok, o que eu fiz esse ano, o que eu estou projetando para o ano que vem. Tudo isso é até saudável. É saudável.
Mas a grande preocupação mesmo que o Evangelho tem é como você vai alcançar isso. E esse como sempre passa pela pessoa de Jesus. Não é pela minha própria força, é porque ele tem me ajudado a fazer as coisas com responsabilidade. Então, tem que pensar nessa maneira, com certeza, já que estamos chegando nesse momento de avaliação de final de ano. Como é que eu vou fazer melhor o ano que vem, seguindo também bem mais de perto o meu Salvador? Ok. Agora, eu caminhando aqui, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre um assunto, uma questão que é muito importante e que algumas pessoas que estão nos assistindo, essa época do ano não é uma época feliz, porque as pessoas estão trazendo uma história, às vezes, de sofrimento, de enfermidades dentro de casa, de frustrações, de sonhos que não foram possíveis de serem realizados. Então, chegar nessa época do ano, onde parece que está todo mundo feliz, né? Feliz, alegre, dando risadas, né? A mesa farta, a família reunida. Me parece que essa não é uma realidade para muita gente. A gente pode afirmar que essa pessoa, ainda que a história dela tenha sido aí uma história de lutas, de frustrações, ainda ontem, atendendo uma aluna à noite, essa aluna acabou de perder o pai, tem 2 semanas que o pai veio a óbito e ficou só ela e a mãe. E nós conversamos um pouquinho sobre isso, desse momento em que ela está vivendo, e o Natal para ela vai ser um Natal diferente. O final de ano vai ser um final de ano diferente. Essa época do ano pode ser uma época de esperança, Sim, ainda que estejam vivendo momentos assim. Isso é interessante, porque é tempo de festa, né? Nós sempre entendemos como tempo de festa. Mas eu conheço 2 situações de uma mulher que o ano novo não é, a virada do ano não é algo de celebração, porque foi o dia que o marido pediu divórcio. Então, ela sempre relembra aquilo como um dia penoso no coração. Outros que a semana da virada do ano foi a semana que perdeu um ente querido, e aquilo sempre lembra aquela pessoa querida e não desperta celebrações. E a gente precisa entender que, por mais que a gente passe por frustrações, não são as frustrações ou o sofrimento que nos define. Quem precisa nos definir é Cristo. Tem um texto de Salmo 139 que diz assim: os meus dias todos foram escritos no teu livro. Então, saber que todos os nossos dias estão debaixo da mão soberana do Senhor, que Ele não foi pego de surpresa, que Ele tem um controle sobre todas as coisas, que Ele guia a nossa história em cada detalhe, e que saber que é Ele que define, e não o sofrimento, ou as perdas, as frustrações, que vai guiar os nossos passos. Há um aspecto que eu quero ser bem entendido naquilo que eu vou falar. Mas o ano que pode ter passado, um ano que a pessoa sofreu muito, e essa virada de ano pode ser algo simbólico para mostrar que ela precisa seguir em frente. Às vezes nós depositamos nosso coração em um evento que nos machucou, nos feriu. Claro que é perceptível, que é justo que venhamos a sofrer por aquilo, claro, mas que a nossa vida a gente tem que entender que a gente precisa seguir em frente. E a gente pode seguir em frente, porque podemos ter ao nosso lado aquele que faz novas todas as coisas, aquele que nos dá uma esperança para além dessa vida, né? Os anos vão passar, a nossa vida vai passar, mas há sempre uma mensagem de esperança para aqueles que confiam em Cristo. Novos céus, nova terra, uma presença gloriosa do Senhor, um lugar onde não haverá mais choro, mais lágrima. Então, enquanto eu estou aqui, apesar das dores, e eu sei que é difícil, eu imagino o quanto que é difícil, nós precisamos seguir em frente. O tempo não vai parar, nós precisamos nos refazer e nos levantar diante dos baques que levamos na vida, né? Nesse ponto, o Evangelho, ele realmente é especial, porque ele deixa claro para nós, muito diferente do que o mundo faz, que às vezes você não tem motivos para celebrar. Essa ideia toda, não, o Natal tem que ser festa, tem que ser celebração, esqueça tudo, afogue suas mágoas, e a pessoa não quer fazer isso. O Evangelho tem essa qualidade, essa empatia de falar, ok,
os dias estão sendo difíceis para você, não há problema nenhum se todos estão celebrando, mas você não. A esperança que o Bruno falou é justamente de que dias melhores no Senhor estão por vir. Mas isso não significa que nessa caminhada a gente não vai passar por muitas dores. Então, se o seu ano novo, se o seu Natal, se o seu momento onde todos estão festejando, mas o seu é de lágrimas, você tem a força do Evangelho para falar para você, continua firme, segue em frente, mas lembre-se, o que Deus é poderoso para fazer é te dar paz mesmo na tribulação. Te dar esperança, ainda que no sofrimento. Então, o grande perigo que, por exemplo, virada do ano traz é justamente essa ideia de que, não, vamos colocar uma pedra em cima e vamos esquecer. Não é tão simples assim. Não tem esse estalar de dedos. Não tem como virar essa chave. Tem. Então, é ano novo, vira a chave. Ótimo, agora acabou. Não. Então, é isso que o Evangelho faz, porque ele vai de forma bem profunda atrás realmente da esperança que nos traz vida, e ele mostra qual esperança é essa, onde encontrar, como viver, mesmo naqueles dias que eu digo, não, hoje eu não tenho nada para celebrar, esse ano eu não tenho nada para celebrar, mas Deus diz. A minha infância foi muito sofrida. A minha infância, né, foi muito sofrida. E eu lembro de muitas passagens de ano em que eu estava dentro de casa com quase sem nada para colocar sobre a mesa. Meus pais não tinham dinheiro. Então, era uma família muito pobre, com 7 filhos pequenos. Então, a gente não tinha dinheiro para comprar aquele pernil, aquele peru, e fazer toda aquela celebração que em tantas outras famílias essas celebrações estavam acontecendo. Então, a passagem de ano na minha família durante muitos anos foi algo muito triste, né? E aí a gente tem que entender que às vezes a gente não tem um motivo para celebrar conforme a nossa sociedade está de alguma maneira exige às vezes, né? Exige. E se eu tenho o Evangelho, se eu tenho Cristo caminhando comigo, ainda que seja um momento triste, eu tenho a presença dele para me dar esperança, para me dar força, para caminhar comigo na minha caminhada pela vida, né? E vamos lembrar, Jesus é chamado, por exemplo, no livro do profeta Isaías, de o homem de dores, e que sabe o que é padecer. Sim. Então, voltar-se para o Evangelho nesse momento é entender que mesmo quando as coisas não estejam aí saindo exatamente como eu gostaria que estivesse saindo, todos nós temos de alguma maneira esse desejo, esse direito, né? Mas saber que Cristo caminha conosco, transformando a nossa história, transformando a nossa vida, transformando a nossa família e nos dando, portanto, esperança de continuar caminhando com Ele. Ele é o homem que chora conosco. É verdade. Né? Ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sofrer, ele conhece os nossos dramas. E às vezes aqueles dramas das pessoas que estão rindo, que estão celebrando, mas por dentro estão esmagadas ali diante de uma frustração, de uma situação que eles não estão sabendo viver, mas de alguma maneira estão rindo, festejando, abrindo champanhe aqui, outra ali. Deus conhece as nossas dores. Cristo conhece as nossas dores e quer caminhar conosco. Não é isso, gente? Isso. Entendemos que, de fato, a nossa vida ela é feita por momentos de altos e baixos. Até porque a vida do nosso mestre foi assim, né? Sim, claro. Tinha dias que ele fazia milagres, as pessoas queriam proclamá-lo rei. No outro dia ele estava no deserto. Num dia o Espírito Santo vem sobre ele. Né? E no outro dia ele está no deserto. Verdade. Num dia ele está curando gente, no outro ele está indo ver o seu amigo que havia acabado de morrer e ele chora. Né? Num dia ele foi levado a uma cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Depois disso ele tem vivido plenamente a alegria, né, de ser um homem que ressuscitou dentre os mortos. E a nossa expectativa é essa. Que enquanto estamos aqui, assim como o mestre, teremos dias bons, dias maus. Mas quando estivermos eternamente com ele, com a primícia daqueles que dormem, né, primogênito dentre os mortos,
aí sim, nesse dia nós não teremos mais dias maus, apenas dias bons. Não teremos mais dor, nem luto, nem Não. lágrimas, nada. Não. Isso sim é a grande virada. Isso. Esse é o definitivo ano novo. verdade. Exatamente. Esse sim. Muito bom. Foi Alguma agradável. palavra a mais aí que vocês querem dar aí aos nossos A ouvintes? minha última palavra para os ouvintes é que o novo é sempre celebrado, mas também o novo desperta medo, né? A gente precisa, nesse tempo, também lembrar aqui do Salmo 23, que ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, Verdade. Pronto. não temerei. Então, ao invés de você olhar para o novo com medo, que você olhe para o novo com confiança, sabendo que Deus já Verdade. está lá. Deus já está lá. Deus já sabe o que vai acontecer. E não precisa ter medo. Precisa confiar no Senhor. Muito bom. Se você comprou sua camisa branca, pode usar. É, Só se não bote essa comprou, confiança usa. nisso. Usa. Já comprou, usa. Não é um problema usar, né? Não, Só não pode não. colocar confiança. Exatamente, nisso. exatamente. Tá bom. Obrigado aí pela participação Foi do uma Luiz. Eu que alegria. agradeço. Viu? Muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui participando, contribuindo com esse tema, certamente enriquecendo aí a vida dos nossos ouvintes. Eu quero pedir a sua ajuda nesse sentido. Nós temos aqui um QR Code que está aqui aparecendo na sua tela. Então, acesse aí pelo seu celular, mande aí a sua pergunta. Se você desejar marcar aqui uma entrevista com a gente, marcar um aconselhamento com um dos capelães aqui do Mackenzie, então basta acessar o nosso endereço de e-mail pelo QR Code e você vai poder agendar aí um bate-papo, uma conversa. A gente quer muito conhecer você, bater um papo, conhecer melhor a sua vida e você também nos conhecer. Vai ser um privilégio enorme para nós aqui, os capelães, receber aqui a sua visita na capelania. E aproveite, compartilhe esse link com alguém da sua família, com um amigo. Então a gente pede a sua ajuda nisso aí. Entre no canal, curta o canal, se inscreva nele e compartilhe o nosso link. Deus abençoe a sua vida e o nosso desejo é que você tenha de fato aí um feliz ano novo com a pessoa gloriosa de Jesus. Deus o abençoe.